Olá, estimados irmãos, vamos no nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo de nossas lições. Lição 8, pregada na cruz de Cristo. O que foi pregado na cruz de Cristo? Então vamos estudar, vamos dar continuidade a esse tema interessante. E o tópico 2 vai trazer já mais detalhes sobre isso. A lei das ordenanças, segunda-feira. Pergunta A. Esses elementos, que eram uma sombra ou símbolo de um evento posterior, são realmente chamados de lei? Primeira pergunta. Vamos ver o que fala sobre isso. Em caso afirmativo, que tipo de lei? Então, Hebreus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus sobre o assunto no capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, o apóstolo Paulo, numa frase, apesar de que ele desenvolve um pouco mais o assunto, mas numa frase ele vem trazendo que as leis, aquele simbolismo, aquele sacrifício que era feito, aquele levava-se um animal pequeno, maior, às vezes um animal de grande porte, e tudo isso era apenas sombra, ou era símbolos da morte de Cristo, e era chamado de lei. Inclusivamente essa lei é chamada comumente de leis cerimoniais. Eram as leis de cerimônias, entre elas a cerimônia que era usada para a remissão do pecado. Vamos ver o que diz a pena inspirada. O povo de Deus, a quem ele chama de seu tesouro peculiar, foi privilegiado com um sistema duplo de lei. A lei moral, ou seja, o moral e o cerimonial. Antes disso, aqui, a segunda parte da pergunta que diz, em caso afirmativo, que tipo de lei? Então, já era o que estávamos lendo, né? O povo de Deus, a quem ele chama de seu tesouro peculiar, foi privilegiado com o sistema duplo de lei, o moral e o cerimonial. O primeiro aponta a criação, visando manter na memória o Deus vivo que criou o mundo, cujas reivindicações são obrigatórias a todos os seres humanos em todas as dispensações e que existirá ao longo de todo o tempo e da eternidade. Esse aspecto é muito importante. Uma lei que vai existir foi criada na criação do mundo e que vai viver enquanto houver humanidade. Como nós vamos ser salvos, vamos viver eternamente, então foi passando por todo o período e vai estar em toda a eternidade. Seguindo a leitura. O segundo foi concedido devido à transgressão do homem contra a lei moral, que está minúscula, a transgressão de Adão, que transgrediu a lei moral, que é essa mesma lei perpétua, que falamos agora inicialmente, e a obediência a esse sistema consistia em sacrifícios e ofertas que apontavam a futura redenção, a de Cristo. Há clareza e distinção entre um sistema e outro. Então, nós vamos estudar uma explicação muito completa, a ponto de não ficar dúvida. Realmente é muito completa a explicação que é dada entre a lei moral, que é dos 10 mandamentos, foi enumerada, entregada a Moisés, e a lei cerimoniais, que inclusivamente não era só a lei do sacrifício, tinha outras várias cerimônias envolvidas nessa lei, que inclusivamente alguns dias sagrados, chamados sábados, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, ou seja, havia todo um complexo de cerimônias dentro dessa outra lei chamada cerimonial. Pergunta B. Embora o sacrifício de animais fosse ensinado aos antigos hebreus para ilustrar ou simbolizar o futuro sacrifício do Cordeiro de Deus, ou o sacrifício de Jesus, que ponto precisava então ser entendido? Qual era o ponto? O apóstolo Paulo agora dá continuidade às explicações. Mesmo capítulo de Hebreus, que é o capítulo 10, agora do versículo de 2 a 4 e
o 6. Diz assim: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Holocaustos e oblações pelos pecados não te agradam. Então temos aqui chamado grande dia da expiação, que Jesus intervia, ou era uma intervenção diretamente de Deus, juntamente com seu Filho, e intervia fazendo uma purificação do santuário, ou seja, tirando todo aquele simbólico sacrifício, e era colocado ali um cortinado, era limpado, o santuário para que iniciasse mais um ano. Então, era ensinado esse sacrifício aos hebreus apenas como simbolismo, e eles sabiam que tinha que existir o grande dia da expiação, mas tudo isso simbolizava um futuro onde haveria de vir um Salvador para morrer, para a remissão do pecado. Pensamento inspirado. Comentário bíblico, 7º volume, página 933, diz o seguinte: o próprio Cristo foi o originador do sistema judaico de adoração, o qual, mediante representações e símbolos, serviu de sombra a questões espirituais e celestiais. Muitos esqueceram o verdadeiro significado dessas ofertas. Por isso, perderam de vista a grande verdade de que somente há perdão do pecado mediante Cristo. A multiplicação das ofertas sacrificais, o sangue de touros e bodes não podia remover o pecado. Então eles tinham noção de que aquilo era apenas um simbolismo, era necessário fazer, tinha que ter fé na vinda do Messias, mas era necessário fazer aqueles atos de sacrifício, essas ofertas sacrificais, para poder obter a remissão dos pecados. Pergunta C. Apenas o que unicamente tem poder para purificar a culpa do pecado? Agora sim, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante notar o aspecto da expressão do apóstolo João, que ele podia ter dito na resposta, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas antes disso, o que ele faz? Fala aqui: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e o segundo aspecto, temos comunhão uns com os outros. Jesus, na sua oração, disse: perdoa nossos pecados ou nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu ou pecou contra nós. Então, nós temos que estar com Jesus, temos que estar na luz, temos que ter humildade de coração, estar em comunhão um com os outros. E aí sim, o sangue de Cristo vai purificar você de todo o seu pecado e purificar a mim também. Mas é necessário a comunhão, é necessário a humildade, é necessário integrar-se, é necessário estar envolvido ou incluso no corpo de Cristo. Eu não posso dizer para o meu dedinho, mindinho, falar: não gosto de você, sai daqui. Não é possível. Por isso Cristo comparou a sua igreja, sendo ele a cabeça, comparou a igreja dele como um corpo. Porque todos são necessários, cada um na sua função, cada um com seus defeitos, cada um com suas qualidades, mas o fato é que temos que estar em comunhão uns para com os outros. Fica uma lição bem grande aqui para nós. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada, registrado, comentário bíblico, volume 7, 933, seguindo a leitura, é apenas uma frase. Incorporava-se uma lição em cada sacrifício, imprimia-se em cada cerimônia. Somente pelo sangue de Cristo há perdão dos pecados. Então, unicamente pelo sangue de Cristo é possível a remissão dos pecados. Ainda seguindo o comentário bíblico, volume 6, agora página 1097, traz o seguinte: a morte de Jesus Cristo em favor da redenção humana
ergue o véu e reflete uma inundação de luz iniciada há séculos, que brilha sobre todo o sistema judaico de religião. Sem a morte de Cristo, todo esse conjunto perde o sentido. Como os judeus rejeitam a Cristo, todo o seu sistema de religião é indefinido, inexplicável e incerto para eles. Atribuem tanta importância às cerimônias que serviam de sombras e símbolos quanto a que davam a lei dos 10 mandamentos, a qual não era uma sombra, mas uma realidade tão duradoura quanto o trono de Jeová. Então, eles, infelizmente, até os dias de hoje, como rejeitaram a Cristo, o sistema de religião ficou um pouco perdido, ficou faltando algo. E nesse aspecto, então, não conseguem dar uma explicação exata e ficou muito incerto. Mas nós sabemos a importância que teve aqueles símbolos e a importância que temos sabendo que o Filho de Deus veio e já morreu. E por outro lado, os judeus davam tanta ênfase à lei, mas faltava a base, o fundamento da lei, que é amar. E não existia o amor, existia atribuir peso ou normas, e essas normativas não salvam, a lei em si não salva. A lei, quando a pessoa guarda a lei, é resultado do amar a Cristo, aceitar a salvação dele e a partir daí, por amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e a partir daí então vem a obediência da lei. A lei não salva, quem salva é Cristo. Cristo purifica o pecado. Só que é impossível ser salvo sem guardar a lei. Portanto, temos aqui uma explicação simples, mas um pouco complexa para muitos, onde acha que a lei foi abolida porque não aceita um único mandamento. Então, todo o sistema que foi feito antigamente, desde de Adão, inclusive Abel, que perdeu a sua vida ao obedecer aos requisitos para a remissão do pecado, de lá para cá até Jesus vir e morrer, até naquela fatídica sexta-feira, quando ele entregou a sua vida e ressuscitou, no fim de semana, no domingo. Portanto, ao ressurgir, ele venceu, e ao vencer, todo aquele sistema foi deixado para trás e hoje nós temos apenas um meio simples, que é reconhecer o erro. É importante uma frase que eu ouvi e fiquei analisando profundamente ela. Nós não vamos ser salvos, nós não vamos nos perder pela quebra dos mandamentos ou por não guardar os princípios de vida que é colocado para nós. Nós vamos nos perder por não aceitar humildemente a graça de Cristo, porque a graça dele foi estendida a todos nós, a você, a mim, a todos. E errar, nós vamos errar sempre, porque nós, em pecado, concebeu nossa mãe, depois de Adão nós não temos capacidade e desviamos muitas vezes o olhar de Cristo e o pecado acontece. Mas nós devemos ter a humildade de coração de aceitar o sacrifício de Cristo. E ainda vou um pouquinho mais além. Muitos vão se perder por não perdoar o seu semelhante e ainda por não perdoar a si mesmo. Jesus concede o perdão, então é fácil para nós aceitar a graça de Cristo, mas é difícil baixar o orgulho para a humildade, aceitar, trazer o perdão através de Cristo no nosso coração, do nosso semelhante. Então eu faço um grande apelo a todos que estão ouvindo. Graças ao meu bom Deus, graças ao trabalho do Espírito Santo, eu não tenho em meu coração mágoa contra absolutamente ninguém. Não tenho. Eu olho, esquadrio meu coração, não tenho. Graças a Deus, porque não somos capazes de fazer isso sem a graça dele. E eu recomendo a todos vocês, a todos que estão me ouvindo, não adianta você dar a desculpa de que foi a outra pessoa que errou, que você não tem culpa. Se teu coração está magoado com alguém,
você tem que ter com essa pessoa antes da porta da graça se fechar. Porque se você não for ter com essa pessoa e teu coração está magoado, você se perde e corre o risco da pessoa se salvar, porque no coração dela, ela pode nem saber que você está magoado com ela. Portanto, devemos realmente perdoar o nosso semelhante. Como diz o texto, que eu só quero lembrar rapidamente, que me chamou muita atenção, o texto do apóstolo João. Foi na pergunta C? Não, foi na pergunta A. O texto do apóstolo João. Não, foi na pergunta B. Me perdi um pouco, não é pergunta C, afinal é na pergunta que estamos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, que Deus dê sua graça, Deus nos abençoe. Não permita que você ponha a cabeça no travesseiro magoado com alguém, principalmente se é alguém do seio da sua família. Então, lembre-se disso. Nem que você tenha que falar: Senhor, eu não consigo, eu não quero, mas faça a sua vontade. E a partir daí o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração para você poder ter esse gostinho que eu tenho. Não tenho nada contra ninguém em meu coração. E não foi fácil, mas a gente consegue, digo que consegue. Só que vai acontecer de novo, e você vai ter que pedir ao Papai do Céu para realmente você ir ter com aquela pessoa que às vezes te magoou e às vezes causou todo o transtorno, e falar para ela: irmão, eu estou magoado com o irmão por causa disso, daquilo outro. E a maior surpresa que você vai ter vai ser a pessoa dizer assim: sério, eu não sabia, peço desculpa, eu não sabia que você estava magoado comigo, e te abraça. Digo para vocês, não foi uma, nem duas, nem três vezes que já aconteceu comigo. Então, faça isso e esquadrinhe seu coração, que é para as bênçãos estar canalizado em sua vida. E Deus vai te abençoar grandemente. Que Deus dê sua graça e nos abençoe para que realmente possamos entender o sacrifício de Cristo e entender esse tópico maravilhoso da lei das ordenanças, para podermos ensinar a tantas pessoas que não têm noção dessa divisão dessas duas leis e acham que tudo foi pregado na cruz. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso hoje e sempre. Amém.